A paz do Senhor, pré-adolescente, tudo bom com você? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar, dessa vez a lição 10. Isso mesmo. O que a gente vai precisar para a lição de hoje? A lição, lógico. Lembrando, esse trimestre estamos estudando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Beleza? Corre lá para buscar. E a Bíblia, isso mesmo. Pega a tua Bíblia, essa é a da tia, mas vai buscar a tua Bíblia, tá certo? Quando você corre lá para buscar a lição e a Bíblia, a tia vai fazer os agradecimentos. Primeiramente a Deus, claro, pela oportunidade, ao meu pastor, ao meu superintendente, presbítero Jadiel, e ao diretor da EBD no campo, que é o presbítero Lineker Santana, isso mesmo. Agradecidos, muito obrigada. Eu quero agradecer também aos meus alunos, que estão, alguns melhores, mas estão assistindo às aulas, estão prestando atenção. Gratidão a vocês. E a Casa Pré-Adolescente, que tem ficado todos os sábados com a gente, 20 minutos, meia hora, e aprendido um pouquinho mais da palavra, tá certo? Eu também quero agradecer aquelas pessoas que deram retorno. Obrigada. Vamos lá. Pegou a lição e pegou a Bíblia? Bora começar. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre um tema que é complementar da lição da semana passada. A gente falou sobre semana passada sobre o quê? A gente falou semana passada sobre o quê? Quem lembra? Variedade de línguas. Isso! Parabéns! Hoje a gente vai falar sobre o dom da interpretação. Entendeu? Interpretação de línguas. É um dom, é o 9º dom listado por Paulo lá em Coríntios. A gente já vem estudando os dons e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre ele. Tá certo? Mas antes disso, a tia vai pedir para vocês fazerem duas coisas, 2 comandos. Por favor, levanta do sofá, levanta da cama aí e vai fazer os 2 comandos que a tia vai passar, tá bom? Vamos lá. 1. Shake your brother's hand. Shake your brother's hand. No? 2. Sing a song. Sing a song. Não compreendeu? Tá, então volta aqui, deixa eu te interpretar. Eu pedi no primeiro comando, para você apertar a mão do seu irmão. Você não entendeu? Agora tu entendeu, né? Então aperta a mão do teu irmão aí. No meu segundo comando, 2, a tia pediu para você cantar uma canção. Cante uma canção. E você não entendeu. Precisou que a tia veio interpretar. Olha só. Então agora você entende qual a importância da interpretação. Agora vamos entender a importância da interpretação das línguas estranhas. Deixa eu te dar uma pausa. A tia quer agradecer aqui. Eu não sou boa no inglês, tá? Então, a tia quer agradecer a professora Lidiane, da classe de jovens, que deu aquele bisu para a tia para conversar aqui com vocês. Voltando para a aula, você entende agora a importância de interpretar? Entendeu, né? Se você não sabe inglês, você não ia saber o que a tia te pediu. Eu precisei interpretar para você entender. Fez o que a tia pediu? Apertou a mão do irmão e cantou uma canção? Agora, bora começar a nossa aula. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o dom, o nosso 9º dom, que é o dom da interpretação de línguas. Isso mesmo, tá? E ele vem listado, ele vem falado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ele é o 9º dom que está listado lá e diz assim: e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Lembrando que a gente está falando dos dons. São 9. Esse é o último que a gente vai listar, que a gente vai falar, conhecer um pouquinho, mas não é o menos importante, certo? Não é porque é o último. Bora lá. Ainda falando sobre esse dom, a tia colocou um desenho tão bonito aí, e um versículo que se encontra também em Coríntios, capítulo 12. Só que lá o versículo 29 e o versículo 30. Preste atenção, que diz assim:
São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Não, não é isso? Olha só, a lição ela já inicia falando sobre unidade. O que é isso? Para você que entendeu, para você que já sabe, unidade é E nós somos um com quem? Com Cristo. Nós somos um com Cristo. Isso mesmo. E para nós vivermos um com Cristo, nessa unidade, sabe? Membros de um corpo, mas com várias partes e tal. Com braço, com perna, com ombro, com cabeça, com tronco. Nós somos um com Cristo. Ele é a nossa cabeça, certo? Mas para a gente ser assim, a gente precisamos falar, que conjugação de verbo errada. Precisamos entendermos, na verdade, que um precisa do outro e um é importante para o outro. E foi isso que Paulo ressaltou na lição de hoje, foi isso que ele destacou na lição de hoje. Ele fala sobre a unidade. Antigamente, na igreja primitiva, lá eles tinham tudo em comum. Isso. E foi por isso que Paulo ressaltou a importância da interpretação de línguas. Semana passada falamos sobre a variedade. A variedade é o único dom que você edifica a si mesmo. Certo? Mas a interpretação de línguas, ela vem para edificação da igreja. E por isso a importância de ter esse dom, para que nós continuemos sendo um em Cristo. Isso mesmo. Paulo ressalta aqui, a igreja primitiva era muito unida, era todos unidos, todos tinham tudo em comum. Eles dividiam tudo que tinham. E eles eram felizes dessa forma. Com o passar do tempo, com o coração humano se tornando mais egoísta, isso foi se perdendo. E Paulo destaca a importância de resgatar isso. Entendeu? Então nós precisamos se sentir parte do corpo, membros, braço, perna, tronco, ombro, do corpo de Cristo, para sermos um com Ele. Entendeu? Vamos lá. O nosso primeiro tópico dessa semana, ele diz o seguinte: compreendendo o significado de uma mensagem em línguas. Vamos entender bem o que ele quer dizer com isso. Olha só, a variedade de línguas, ela edifica a si mesma. Lembra? A gente já estudou sobre isso. Para se transformar em bênção coletiva, precisa ter o dom da interpretação. Certo? Vocês não entenderam quando a tia tentou lá o inglês no início da nossa aula. Vocês não entenderam quais foram os 2 comandos que a tia pediu. Eu tive que interpretar para vocês poderem entender. Talvez 1 ou 2 sejam bons em inglês aí, já entenderam logo de cara. Mas a grande maioria talvez não. Então, assim é quando nós estamos falando. Se não houver o dom da interpretação, a igreja não vai entender. Agora, peraí, a gente precisa de diferenciar. Por que interpretação e não tradução? Já pensaram nisso? Deixa eu te explicar. O tópico 1, ele deixa muito claro. Ele diz o seguinte: o dom da interpretação de línguas é um dom que manifesta a mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução. Por quê? Porque tradução tem a ver com o significado da palavra, a etimologia da palavra. E interpretação tem a ver com a mensagem. Não entendeu? Peraí, deixa eu te explicar de forma mais clara. Você conhece a língua de sinais, a Libras? É a língua de sinais, a língua brasileira de sinais. Certo? Você conhece algum surdo? Se você não conhece, você já viu algum surdo. Lembra que tem aquela língua lá, a língua de sinais e tal, que a pessoa fica gesticulando para o surdo entender? Vamos fazer a suposição que nós estamos interpretando uma música.
Conhece aquela música? O vento balançou meu barquinho. A tia canta mal. Não se importa com isso. O vento balançou meu barco em alto mar. Para o surdo, se eu que estou interpretando Libras fizer o sinal de que o vento balançou o barquinho em alto mar, ele não vai entender. Vai ter lógica isso para ele se ele não está ouvindo nada ao redor? Ele só está vendo isso? Não. Agora, qual é a mensagem que esse louvor quer trazer para mim, para a tua vida e para a vida do surdo? Que mesmo em meio a uma dificuldade, Deus está lá. Se a gente está passando pelo mar bravio de dificuldades da vida, o nosso Senhor está conosco. Essa não é a mensagem do louvor? Então, quando eu for interpretar para o surdo, eu tenho que interpretar a mensagem que o louvor quer dizer, não a letra que está no louvor. Entendeu agora a importância da interpretação? Transportando para a interpretação de línguas, eu preciso transmitir a mensagem que o Senhor quer passar para a igreja. Por isso eu interpreto, através do Espírito Santo, a interpretação do Espírito, da mensagem do falar em línguas. Entendeu? Eu não estou traduzindo nada, eu não estou dizendo o significado de cada palavra. Eu estou interpretando o significado daquela mensagem. Entenderam? Agora, entendida essa parte, a gente vai para o tópico 2. O tópico 2, ele fala o seguinte. Deixa eu te virar aqui a página. O tópico 2 fala o seguinte. Uma mensagem para edificação. O que quer dizer isso, hein? O que é edificar? Primeiro, vamos descobrir o que é edificar. A tia falou semana passada, mas a tia vai resgatar agora. Edificar, segundo o dicionário, diz o seguinte, que é levantar, construir, erguer alguma coisa. Se a gente vai fazer um edifício, um condomínio, uma casa, a gente começa pela base, a gente começa fazendo o chão, abaixo do chão, você já colocando as pedras e tal, para ir construindo, levantando, até levantar as paredes, o teto. Edificar é isso, é construir algo devagar, até estar construído completo. Certo? Entenderam até aí? O tópico 2, ele fala o seguinte, uma mensagem para a edificação. Mas para edificar, eu preciso interpretar. Por isso, Paulo ressaltou a importância de orar em busca do dom de interpretação. Olha só, na criação do mundo, lá em Gênesis, tudo que Deus fez era bom. Gênesis fala sobre isso. Tiago, lá no Novo Testamento, diz que Deus é a fonte da bondade. Entendeu? Salmo 136, ele diz que Deus é bom. Lembra daquela parábola lá do jovem rico? Ele já chegou abordando Jesus dizendo, bom mestre. Então, isso nos leva a entender, a crermos que tudo que vem de Deus é bom. Isso mesmo. Tudo que vem de Deus é bom. A lição diz assim, é bom destacar a importância da bondade de Deus. Isso nos leva a crer que essa bondade transborda, os atos de bondade do Senhor transborda para a igreja. Pensando nisso, então, se uma variedade de língua é bom, a interpretação para que eu venha compreender, para que a igreja venha compreender, é bom. Olha só, a mensagem em línguas, quando ela é interpretada, ela pode ser 4 coisas. Ou ela é revelação, tá? Um significado mais espiritual, ou ela é conhecimento espiritual, ou ela é profecia do que vai acontecer para a igreja, ou ela é doutrina, que é aquela ideia de dizer como é o prático, como deve ser feito na prática. Então, ela está dividida nessas 4 categorias. Para compreender isso, precisa interpretar. E na interpretação é que eu, você e toda a igreja vai dar fruto. Quando você está falando em línguas, você edifica a si mesmo. O seu espírito junto com
o Espírito do Senhor é edificado. Mas quando você interpreta, o seu entendimento, o seu conhecimento é edificado. E aí você consegue dar fruto, porque você vai saber qual é a mensagem que Deus quer passar para você, para mim, para a igreja. Então, qual é a importância do dom da interpretação? É saber qual a mensagem que o Senhor quer passar para mim, para você e para toda a igreja. Entenderam isso? Vamos para o tópico 3. O tópico 3, ele fala o seguinte, sobre... Eita, deixa a tia passar o slide que a tia já ia esquecendo. O tópico 3, ele fala o seguinte, sobre... Devemos orar para interpretar as línguas. Orar é fácil? Não, né? Vamos ser sinceros. Ficar horas de joelho é fácil? Quando a gente não tem costume, não é não. Quando tem costume, começa com 10 minutos, depois 20, 30, 1 hora, 2, 3 horas, aí se torna prazeroso. Mas quando não tem costume, não é bom não. E a Bíblia, ela ressalta o seguinte, a lição também trouxe a mesma ressalva, que diz o seguinte, que nós nem sabemos orar. Lembra lá que Romanos diz? Que nós não sabemos orar, que é importante que nós convidemos o Espírito Santo para nos ajudar a orar. Tiago já ressalta o seguinte, que muitas vezes nós oramos, mas não recebemos os nossos pedidos porque nós oramos egoístas. Nós pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer e nem recebemos, porque a nossa oração é egoísta. Então, se Romanos diz que nós não sabemos orar, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Se Tiago ressalta que muitas vezes nossas orações são egoístas, a gente precisa ter mais atenção à oração. E Paulo já fala o seguinte, que nós devemos orar pedindo a Deus o dom da interpretação. O que a lição traz? Lá em 1 Coríntios 14, 13, diz o seguinte, portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Mas por que, tia, tenho que orar para interpretar? Primeiro porque é um dom, o Espírito Santo dá como ele quer, para quem ele quer, mas o próprio Paulo que escreveu isso nos aconselha a pedirmos a ele para que nos dê. E segundo, porque somente com a interpretação que a igreja vai ser edificada. Muitas vezes, como lá em Tiago disse, nossas orações são mesmo egoístas. São uma lista de compra. Jesus me dá isso, Deus me dá aquilo outro. É tão egoísta, a tia sabe bem disso, que às vezes até a oração da tia é muito egoísta, que a gente nem recebe. E sabe por que a gente não recebe? Porque a gente só pensou no nosso umbigo. A gente só pensa no, eu quero isso, eu quero aquilo. E a lição trouxe que no lugar de você pedir a bênção, peça para você ser uma bênção. Isso mesmo. Porque se você tiver o dom da interpretação de línguas, você vai poder abençoar muitas vidas. A vida da tua igreja, da tua congregação. Como? Interpretando a mensagem que Deus deu para um profeta, para um pastor, ou até para você mesmo, em línguas, para que a igreja seja edificada. Você entendeu? Então, a importância da interpretação, do dom da interpretação, é para edificação. Para que no lugar de você só receber a bênção, você seja uma bênção na vida de outros. Então, a lição de hoje, ela trouxe essas verdades para que a gente venha entender. Pré-adolescente, você deve ser essa bênção. Olha só a imagem que a tia colocou aí, que diz assim, portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque senão, do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Vai ser igual quando a tia começou a nossa aula de hoje. Era como se eu falando inglês e você não entendendo nada porque não sabe a interpretação do inglês.
Essa é a importância do dom. Olha só, para encerrar nossa aula, a tia vai ler uma partezinha da lição que diz o seguinte: a verdade bíblica nos convida a desfocar um pouco de nós, voltarmos a atenção ao nosso próximo. Isso implica em um belo exercício para mudarmos a nossa maneira de estar na Igreja de Cristo, desejando muito mais ser uma bênção do que somente alcançar as bênçãos. Então, que a lição de hoje ela possa trazer muitos frutos para a nossa vida e para a tua vida, que você possa pedir a Deus esse dom. Eu amei estudar com vocês. Até a próxima semana, que com certeza deve ser outro professor, mas continua conosco porque você vai crescer. A paz do Senhor.